E se tudo em que você acredita sobre suas origens estiver errado? E se a humanidade não apenas evoluiu, mas foi criada? Milhares de anos atrás, seres que desceram dos céus, os Anunnaki, não apenas governaram a Terra, mas também implantaram em nós um código que ainda guia nosso destino. Seus vestígios estão escondidos em textos antigos, em pirâmides, até mesmo em seu DNA. Mas aqui está a pergunta que lhe causa arrepios: e se eles nunca partiram? E se eles estiverem observando agora, esperando o momento de retornar? Assista a esta história até o fim e você nunca mais verá o mundo da mesma maneira. Seu like e comentário são um sinal de que você está pronto para aprender a verdade. Não se cale, pois isso determinará se você despertará para a verdade ou permanecerá preso à ilusão. O início da história. A civilização mais antiga conhecida a deixar registros escritos, os Sumérios. Não falava de evolução ou criação suprema da maneira como as entendemos. Eles falavam de seres celestiais, os Anunnaki, não em metáforas poéticas, não como senhores distantes escondidos nas nuvens, mas como seres físicos reais que vieram à Terra com um propósito específico. De acordo com essas antigas tábuas, escritas milhares de anos antes da Bíblia, os Anunnaki não apenas influenciaram a humanidade, eles nos criaram. Helena Petrovna Blavatsky, a grande ocultista russa do século XIX, foi uma das poucas que ousaram perscrutar o véu dessa ilusão. Em suas obras, A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, ela insinuou a existência de uma antiga raça de seres que desempenhou um papel fundamental na evolução humana. Embora tenha usado os termos grandes mestres e filhos da névoa de fogo, suas descrições ecoam em grande parte os contos sumérios dos Anunnaki. Dizem-nos que descendemos dos macacos por meio de uma evolução lenta e caótica, através de mutações aleatórias, seleção natural e a sobrevivência do mais apto. E, no entanto, repentinamente, há cerca de 200 mil anos, surgiu o Homo sapiens moderno, com a capacidade de linguagem, instintos espirituais e a habilidade de construir, cultivar, organizar e cultuar poderes superiores. Tal salto não poderia ter ocorrido sem uma razão. Nenhuma outra espécie na Terra havia experimentado algo semelhante. O abismo entre o que nos precedeu e o que nos tornamos é um fosso que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Mas os sumérios tinham uma resposta. De acordo com seus registros, os Anunnaki chegaram à Terra em busca de ouro, um elemento vital não apenas para a riqueza, mas também para a manutenção da atmosfera e dos sistemas energéticos de seu planeta natal. Ao descobrirem hominídeos primitivos aqui, eles viram potencial, mas não utilidade prática. Então, eles intervieram. Não nos escravizaram simplesmente, eles fizeram engenharia reversa do nosso código genético. Blavatsky, à frente de seu tempo, escreveu sobre uma terceira raça raiz criada com a ajuda de seres superiores. Embora ela tenha usado a linguagem esotérica de sua época, seu conceito de despertar a mente de humanos adormecidos apresenta um paralelo direto com a narrativa suméria da intervenção genética dos Anunnaki. Enki e Ninhursag, duas figuras proeminentes dos Anunnaki, teriam fundido sua essência com a de humanos primitivos. O resultado foi um humano geneticamente alterado, capaz de pensar, falar, obedecer e trabalhar. A verdade oculta. Você não ouvirá isso em uma sala de aula. Você não verá isso no sermão de domingo, porque essa versão do nosso passado não nos apresenta como seres milagrosos, providencialmente escolhidos ou nobres sobreviventes da natureza. Ela nos apresenta como uma espécie criada, modificada por alienígenas e talvez ainda sob sua observação. Essa é a parte que eles não querem te contar. Ela destrói a ilusão de que nossos governos, religiões ou instituições têm todas as respostas. Por quê? Uma vez que você começa a questionar de onde realmente viemos, você começa a questionar tudo o que veio depois. Quem escreveu nossa história? Quem se beneficia daquilo em que acreditamos? Os sumérios não estavam sozinhos. Histórias de criação semelhantes ecoam em outras culturas antigas. Histórias de seres que desceram das estrelas, misturaram sua semente com a dos humanos e nos ensinaram as artes da civilização. No livro do Gênesis, os filhos do céu ou filhos do Altíssimo tomaram esposas dentre as filhas dos homens. No Antigo Egito, dinastias de origem celestial governaram por gerações. No Mahabharata e em outros textos védicos, seres desceram em carruagens voadoras chamadas Vimanas e intervieram nos assuntos humanos. Nomes diferentes, mesmo padrão. Mitos diferentes, mesma mensagem. E, no entanto, nos dizem que essas são meras alegorias, histórias, coincidências, qualquer coisa, menos fatos. Mas e se essas histórias nunca tivessem sido concebidas para serem entendidas como metáforas?
E se elas tivessem sido preservadas não como mitos, mas como advertências? Helena Blavatsky frequentemente enfatizou essa ideia em suas pesquisas. Em A Doutrina Secreta, ela escreveu sobre os senhores da sabedoria que transmitiram conhecimento às primeiras civilizações humanas. Segundo ela, esses ensinamentos ancestrais foram posteriormente distorcidos e transformados em cultos religiosos primitivos, mas o conhecimento original continha a verdadeira história de nossas origens cósmicas. Os Anunnaki. Quem eram eles de verdade? Eles não desceram em vestes de luz. Não flutuavam nas nuvens, tocando harpas ou sussurrando sabedoria superior. Os sumérios descreviam seus patronos, ou criadores, sem o mistério e as metáforas a que estamos acostumados. Eram claros, factuais, quase clínicos. Os Anunnaki eram seres celestiais, entidades de carne e osso que chegaram dos céus em naves de fogo e trovão. E quando pousaram, não se limitaram a observar a humanidade de longe. Intervieram, governaram e mudaram para sempre o curso do desenvolvimento de nossa espécie. O nome Anunnaki se traduz aproximadamente como aqueles que vieram do céu para a terra. Disse que desceram de um lugar chamado Nibiru, um misterioso corpo celeste descrito em tabuletas como parte do nosso sistema solar, embora oculto da visão moderna. De acordo com os registros sumérios, os Anunnaki não eram um panteão mitológico, mas uma família real de seres avançados com uma hierarquia clara, personalidades distintas e conflitos internos. Eles tinham dinâmicas políticas, rivalidades e papéis não muito diferentes dos governantes da Terra, que posteriormente criaram a sua própria imagem. Blavatsky, embora não tenha usado o termo Anunnaki em suas obras, descreveu uma hierarquia de inteligências cósmicas, incluindo ancestrais lunares e filhos da sabedoria, que guiaram os estágios iniciais da evolução humana. Seu conceito de 7 raças ancestrais da humanidade e dos seres que a supervisionavam é notavelmente consistente com as descrições sumérias da hierarquia celestial. No topo dessa hierarquia estavam figuras como Anu, o Pai Celestial e governante supremo de Nibiru, Enlil, um executor da ordem rigoroso e muitas vezes severo, e Enki, um geneticista e uma figura mais simpática à humanidade. Segundo muitos textos, Enki foi responsável pelo nosso projeto, modificando os hominídeos primitivos para atender às necessidades dos Anunnaki. Mas ele não nos criou simplesmente como máquinas. Alguns dizem que ele implantou em nós um vislumbre de algo sublime, algo que outros temiam. Seu adversário, Enlil, por outro lado, é frequentemente retratado como um opressor da humanidade, enfurecido com nossa crescente independência e preocupado com nosso potencial espiritual. Foi Enlil, de acordo com a epopeia de Atrasasis, quem ordenou o grande dilúvio para destruir os humanos quando estes se tornaram barulhentos demais, conscientes demais. Enki, em desafio, advertiu os humanos e os Udra, como Noé bíblico, e garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Isso não era mitologia. Era uma guerra entre seres superiores, e nós éramos o campo de batalha. Seu legado em diferentes culturas. Diferentes culturas os lembravam de maneiras diferentes. Na Babilônia, eles eram governantes e símbolos de império. No Egito, faraós de descendência celestial alegavam carregar seu sangue. Nas civilizações mesoamericanas, serpentes celestiais e alienígenas barbudos trouxeram a astronomia, a arquitetura e o direito. Onde quer que os Anunnaki ou seres semelhantes chegassem, deixavam para trás duas coisas: uma ascensão repentina da civilização e relatos de seres que desciam do céu. Mas quem eram eles realmente? Seriam alienígenas de um planeta secreto, arquitetos interestelares da forma e da matéria. Ou seriam algo completamente diferente, seres avançados além da plena compreensão da mente humana? Helena Blavatsky ofereceu sua própria explicação. Em sua cosmologia, existiam os Dian Shoans, seres espirituais superiores que guiavam a evolução dos planetas e das raças. Ela os descreveu como espíritos planetários. Seres que atingiram um nível tão elevado de evolução que podiam manipular a matéria e a consciência de maneiras que nos pareceriam sobrenaturais. Nisso, seu ensinamento se assemelha aos textos sumérios. Ambos falam de seres superiores que influenciam deliberadamente a evolução humana. Mais importante do que sua origem é sua influência. Eles nos deram mais do que apenas ferramentas e símbolos. Deram-nos estrutura, sociedade, religião, realeza, leis. E talvez o mais importante, deram-nos hierarquia, a crença de que alguns nascem superiores e outros inferiores, que o conhecimento pertence a poucos, que a obediência é sagrada. De muitas maneiras, o mundo em que vivemos ainda possui a estrutura criada pelos Anunnaki. Esses seres podem não estar mais entre nós, mas seus sistemas continuam a funcionar. A estrutura de poder vertical,
A veneração de governantes exaltados, a supressão do conhecimento por trás de cerimônias e controle. Nada disso é evolução orgânica. Foi imposto, enraizado e protegido por mitos que tornavam perigoso questioná-lo. O surgimento repentino da civilização. A civilização não surgiu lentamente de tribos dispersas e ferramentas simples. Ela explodiu quase da noite para o dia. Sociedades complexas emergiram. Agricultura, planejamento urbano, matemática, astronomia, leis, sacerdócio, sistemas linguísticos, até mesmo arquitetura em grande escala. Viva. A ciência oficial tem dificuldade em explicar como povos nômades desenvolveram repentinamente tudo o que era necessário para construir e administrar cidades como Ur, Eridu e Babilônia. Mas os antigos sumérios não deixaram isso para especulação. Eles nos contaram quem trouxe tudo isso: os Anunnaki. De acordo com as tabuletas, esses seres não apenas nos visitaram, eles permaneceram. Governaram, administraram e ensinaram. A cada Anunnaki foi atribuída uma cidade, um propósito e domínio sobre assuntos humanos específicos. Enki ensinou os segredos da água e da agricultura. Ninhursag supervisionou as artes da cura e da biologia. Enlil transmitiu leis e estruturas políticas. Eles não apenas nos deram informações, construíram o próprio tecido da civilização. Blavatsky escreveu sobre as dinastias governantes das civilizações antigas como governantes reais, não figuras míticas. Ela afirmou que essas dinastias foram fundadas por seres que possuíam conhecimento muito superior ao dos humanos e que foram eles que lançaram os alicerces das primeiras civilizações do Egito, da Índia e de outras regiões. Mas com cada dádiva vinha uma rédea. Os sumérios não viam sua relação com os Anunnaki como uma de amor e luz. Eles a descreviam como serviço, expectativa e dever. Os humanos foram criados, nas palavras dos textos antigos, para carregar o fardo desses senhores. Não fomos criados para a liberdade. Fomos criados para a função. O surgimento repentino da agricultura, dos sistemas de calendário, do culto ritual e da divisão do trabalho não é simplesmente uma coincidência do progresso. É um sinal do desenvolvimento de um sistema estabelecido. Esta é a parte que a ciência convencional sempre evita, porque nos força a fazer uma pergunta incômoda. Os Anunnaki eram nossos benfeitores ou nossos supervisores. Eles nos deram leis, mas exigiram lealdade. Nos deram templos, mas insistiram no culto. Trouxeram conhecimento, mas o aprisionaram em sacerdócios e hierarquias. E embora alguns deles, como Enki, possam ter buscado elevar a humanidade, o sistema como um todo não foi construído para empoderar. Foi construído para controlar. O legado Anunnaki no mundo moderno. Disseram-lhe que o passado ficou para trás, que as histórias dos antigos senhores não têm nada a ver com os sistemas em que você vive hoje. Mas a verdade é que o plano deixado pelos Anunnaki não desapareceu com os templos. Foi herdado, copiado e modernizado. O que antes exigia tronos e rituais agora está escondido atrás de mesas de escritório, tribunais e corporações. Mas a arquitetura do controle permanece a mesma. A estrutura vertical de poder, a ideia de que alguns nascem para governar e outros para servir, foi semeada nos primeiros tempos da Mesopotâmia. O conceito de uma autoridade suprema transmitida dos céus era a maneira que os Anunnaki encontraram para estabelecer governantes terrenos que atuassem como seus representantes. Não se tratava de um governo do povo, mas de uma linhagem iluminada pelas estrelas. E funcionou. Ainda funciona. Blavatsky apontou para essa continuidade de poder em seus escritos, descrevendo como os mistérios dos tempos antigos evoluíram para sociedades secretas e fraternidades esotéricas dos tempos modernos. Em sua visão, as mesmas forças que governavam as civilizações antigas continuam a operar por meio das estruturas de poder modernas, ainda que de forma modificada. Hoje, não cultuamos Enlil ou Anu, mas seguimos sistemas construídos à sua imagem. Presidentes, COR, líderes religiosos, todos operam dentro de uma hierarquia enraizada em controles ancestrais. A política moderna é um teatro em um palco muito antigo. Os símbolos mudaram, os títulos se transformaram, mas a estrutura permanece intacta. Há sempre uma classe dominante, um sacerdócio do conhecimento e uma população trabalhadora, unidos por correntes invisíveis de lei, dever e fé. O sistema financeiro é mais uma camada de planejamento. Os sumérios foram os primeiros a inventar a moeda e os contratos. Coincidência ou necessidade? Você controla as pessoas com mais eficácia por meio dos números do que jamais conseguiria com espadas. A economia moderna não é governada pela verdade, mas pela confiança. Confiança em um sistema projetado para o benefício de poucos. Elites que traçam seu poder através da herança, do segredo e da linhagem.
O direito sagrado dos reis tornou-se simplesmente o privilégio silencioso das dinastias. Conhecimento oculto. Os Anunnaki não construíram simplesmente cidades, leis e reinos. Eles codificaram algo muito mais poderoso: conhecimento. Mas não o tipo de conhecimento que se encontra em livros didáticos ou templos. Era um conhecimento sagrado, oculto em símbolos, inserido em histórias, transmitido por meio de rituais e escolas de mistério. Não se destinava às massas, mas apenas a alguns escolhidos, porque informação é poder. E o verdadeiro poder sempre residiu no que está oculto, não no que é revelado. Helena Blavatsky dedicou grande parte de sua vida a revelar precisamente esse conhecimento oculto. Sua doutrina secreta foi uma tentativa de restaurar a sabedoria perdida das civilizações antigas e demonstrar que, por trás de mitos e lendas díspares, existia uma tradição esotérica unificada. Ela afirmava que existia um ensinamento secreto, um corpo de conhecimento espiritual transmitido ao longo dos tempos a alguns escolhidos. Initiados. Observe atentamente e você verá isso em todos os lugares, na geometria dos templos antigos, no alinhamento dos locais sagrados com os corpos celestes, em números repetidos, mitos refletidos e padrões silenciosos que sussurram através da história. Das espirais da arte mesopotâmica à arquitetura das pirâmides egípcias, dos sistemas de chakras do Oriente aos princípios herméticos do Ocidente, tudo faz parte do mesmo código, a linguagem da consciência, um mapa da realidade. Os sumérios não eram apenas registradores, eram tradutores da lei cósmica. Falavam de mim, decretos superiores ou leis energéticas que governavam não apenas a sociedade, mas a própria existência. Não eram regras de conduta, eram princípios da criação, como as leis herméticas descritas milhares de anos depois. Assim como em cima, é embaixo, o princípio da vibração, a lei da polaridade. E essas leis não foram inventadas. Foram lembradas, preservadas e protegidas porque são os mecanismos do universo, e quem as compreende pode moldar a realidade à sua vontade. Aqui, a história dos Anunnaki passa do âmbito histórico para o espiritual, pois esses seres manipulavam não apenas genes, eles manipulavam a consciência, a percepção. Eles compreendiam que a realidade não é apenas física, mas também vibracional, que o pensamento cria forma, que a crença molda os resultados. E que, se você pode controlar o que um ser acredita, você pode controlar o que esse ser experimenta. A divisão entre os Anunnaki. Quanto mais se aprende sobre os Anunnaki, mais difícil se torna encaixá-los em uma categoria definida. Eram senhores, engenheiros, salvadores ou escravizadores. Os textos antigos não contam uma história simples de bem contra o mal. Eles contam uma história fragmentada de rivalidade, rebelião e agendas duplas. Os Anunnaki não eram uma força unificada. Eles estavam divididos, e a humanidade estava presa entre eles. No centro dessa divisão estavam dois irmãos, Enki e Enlil. Ambos eram filhos de Anu, o governante supremo de seu mundo, mas tinham visões muito diferentes para o nosso. Dizia-se que Enki, o cientista, o arquiteto da humanidade, era compassivo, inquisitivo e talvez até protetor de sua criação. Ele via potencial nos humanos, algo sagrado, algo que valia a pena preservar. Enlil, por outro lado, nos via como ferramentas, recursos, um meio para um fim. Para ele, éramos barulhentos, rebeldes, imperfeitos, um problema a ser administrado ou eliminado. Blavatsky, embora não tenha usado esses nomes, também descreveu em suas obras o conflito entre diferentes facções de seres superiores a respeito do destino da humanidade. Em sua cosmologia, havia irmãos de luz interessados na elevação espiritual da humanidade e forças das trevas que buscavam manter as pessoas na ignorância e na escravidão material. Essas não eram distinções abstratas. Elas se manifestaram nas histórias mais antigas já escritas. Quando a humanidade se tornou numerosa demais, barulhenta demais, independente demais, foi Enlil quem clamou por nossa destruição. Foi Enlil quem desencadeou o dilúvio para reiniciar o experimento. E foi Enki quem alertou um homem, Ziusudra, garantindo a sobrevivência da humanidade. Soa familiar? Porque milhares de anos depois, a mesma história foi recontada no livro do Gênesis, com nomes alterados, patronos ocultos, mas a estrutura intacta. Essa dualidade vai além do mito. Ela reflete uma tensão que ainda existe no mundo atual. Uma força busca controlar, limitar, dominar, enquanto a outra busca despertar, libertar e desenvolver. Ambas estão presentes em nossos sistemas, nossas histórias e até mesmo em nossa psique. Porque, quer você acredite em seres celestiais ancestrais ou não, você vive em um mundo moldado por seu legado.
Um mundo onde o controle se disfarça de ordem e a liberdade é retratada como caos. Possível retorno. Se eles vieram uma vez, quem pode dizer que não retornarão? Essa pergunta assombra pesquisadores, buscadores espirituais e culturas antigas há milhares de anos. Para muitos, a história dos Anunnaki não termina com sua partida. Ela continua com a promessa ou o aviso de seu retorno. Os sumérios nunca disseram que os Anunnaki desapareceram para sempre. Na verdade, seus textos sugerem que eles eram visitantes cíclicos, aparecendo em intervalos específicos ligados a eventos celestes. O conceito de Nibiru, um planeta ou corpo celeste misterioso associado aos Anunnaki, é frequentemente mencionado como tendo uma órbita alongada que o traz para perto da Terra a cada poucos milhares de anos. Helena Blavatsky, em seus escritos, também falou da intervenção cíclica de poderes superiores nos assuntos humanos. Ela previu uma nova era em que o véu entre os mundos se tornaria mais tênue e a humanidade reencontraria seus irmãos mais velhos. Ela chamou isso de tempo da revelação, quando verdades ocultas se tornariam claras. A ciência convencional descarta isso como um mito. No entanto, astrônomos modernos começaram a discutir discretamente a possibilidade de um nono planeta ainda não descoberto. Anunnaki na periferia do nosso sistema solar. Coincidência? Ou um indício? Profecias antigas de diversas culturas parecem refletir o mesmo tema: seres celestiais que vieram uma vez e retornarão quando os astros se alinharem. Os Hopi falam de irmãos estelares. A tribo Dogon do Mali possui um conhecimento astronômico sofisticado, que atribuem a visitantes de Sírios. Os nativos americanos falam do retorno de Quetzalcoatl. Textos tibetanos preveem o aparecimento de Maitreya. E embora os nomes sejam diferentes, as descrições são suspeitosamente semelhantes: seres de luz, possuidores de conhecimento supremo, que elevarão a humanidade a um novo patamar de existência ou purificarão o mundo daqueles que não estiverem preparados. Mas isso levanta uma questão mais profunda. Se os Anunnaki retornarem, como os reconheceremos? Aparecerão como nas representações antigas, com asas e símbolos estelares, ou virão em formas mais sutis? E, mais importante, virão como libertadores ou conquistadores? De acordo com muitos textos antigos, incluindo fragmentos sumérios pouco conhecidos, os Anunnaki nunca deixaram a Terra completamente. Alguns permaneceram, miscigenaram-se com os humanos ou continuaram a viver entre nós despercebidos. Se isso for verdade, então a história do seu retorno diz respeito menos à chegada de novos seres do que à revelação daqueles que já estavam aqui. Legado genético. Considere algo que os cientistas raramente discutem. O genoma humano contém o que eles chamam de DNA lixo, vastas extensões de código genético que parecem não ter função. Mas e se essas extensões não forem lixo, mas códigos adormecidos? E se essas sequências genéticas aparentemente inúteis forem os selos dos Anunnaki, aguardando ativação? Apesar da falta de conhecimento genético moderno, Helena Blavatsky escreveu sobre potenciais ocultos na constituição humana que seriam despertados no próximo estágio da evolução. Ela chamou esses potenciais de sementes da sexta e sétima raças raiz, adormecidas em nossa estrutura genética atual. Textos antigos frequentemente falam de humanos sendo criados à imagem e semelhança desses criadores. Isso pode não ser uma metáfora, mas uma descrição literal de intervenção genética. Carregamos os genes dos Anunnaki. Somos uma versão inacabada de sua própria espécie. E se isso for verdade, então seu possível retorno pode estar menos relacionado à sua presença física entre nós do que ao despertar de seu código genético dentro de nós. Alguns pesquisadores sugerem que a humanidade está à beira de um salto de consciência, uma evolução repentina que nos transformará tão fundamentalmente quanto a intervenção inicial dos Anunnaki. Talvez seja isso que eles estejam esperando todo esse tempo. Não para que possam retornar a nós, mas para que possamos ascender a eles. Tecnologias e artefatos ocultos. Se os Anunnaki criaram uma civilização e a governaram por milhares de anos, para onde foram parar sua tecnologia, suas ferramentas e seus arquivos? É lógico supor que eles não simplesmente deixaram tudo isso desprotegido após sua partida. Talvez tenham ocultado seus conhecimentos e dispositivos mais valiosos, protegendo-os até que a humanidade estivesse preparada ou até que retornassem para reivindicá-los. Segundo Helena Blavatsky, grande parte do conhecimento antigo foi deliberadamente escondida em repositórios secretos ao redor do mundo. Em A Doutrina Secreta, ela menciona a existência de antigas bibliotecas escondidas em cavernas subterrâneas no Tibete e em outros lugares sagrados. De acordo com ela, esses repositórios contêm não apenas manuscritos, mas também artefatos de poder incrível. Lendas sobre tecnologias ocultas existem em muitas culturas.
da Arca da Aliança, que se dizia não ser apenas uma caixa de ouro, mas um dispositivo de imensa energia, aos Vimanas, máquinas voadoras descritas em textos indianos, dos crânios de cristal maias, supostamente contendo conhecimento ancestral, a mecanismos misteriosos como o mecanismo de Anticítera, que sugerem capacidades tecnológicas muito à frente de seu tempo. E se esses artefatos não forem simplesmente relíquias culturais, mas componentes de um sistema tecnológico maior? E se monumentos, templos e locais sagrados ao redor do mundo funcionassem não apenas como centros religiosos, mas como nós em uma rede planetária criada pelos Anunnaki? Uma rede que permanece adormecida, mas não morta, aguardando um momento específico, uma configuração específica de estrelas ou um nível específico de consciência humana para se reativar. Além do mito, consequências no mundo real. Quer você acredite na existência literal dos Anunnaki como seres extraterrestres, governantes históricos ou metáforas para o inconsciente coletivo, seu legado continua a moldar o mundo em que vivemos. Os sistemas de controle e hierarquia arraigados na sociedade moderna testemunham um padrão ancestral que continua a ser reproduzido através das gerações. Em seus escritos, Blavatsky insistia que, por trás das estruturas de poder visíveis, existe uma hierarquia mais profunda e invisível que continua a direcionar o curso da história humana. Ela via as sociedades secretas, as escolas esotéricas e as ordens religiosas como uma continuação dessa hierarquia. Antigas escolas de mistério, originalmente fundadas por seres de uma ordem superior. Em um mundo onde a informação se torna cada vez mais acessível, verdades ancestrais, antes ocultas, começam a emergir. Textos outrora selados estão sendo decifrados, conhecimento oculto está sendo revelado e a consciência pública começa a despertar para a possibilidade de que nossa história seja muito mais complexa do que nos foi contado. Talvez estejamos no limiar de uma nova era. Não o retorno de seres ancestrais dos céus, mas a recuperação de nossa própria memória de quem fomos e de quem podemos nos tornar. Pois o maior mistério talvez não seja se os Anunnaki foram seres reais, mas sim o fato de que nós mesmos carregamos seu legado dentro de nós. Nosso DNA, nossa consciência, nossa conexão intuitiva com o cosmos, tudo pode ser vestígio de sua presença, de seu dom e de sua influência contínua. Por trás do véu do mistério. O que começou como análise histórica inevitavelmente adentra o reino do espiritual e do metafísico. Porque a história dos Anunnaki não é simplesmente um conto de antigos governantes ou visitantes extraterrestres. É uma história sobre a origem da nossa consciência, da nossa alma, da nossa conexão com o cosmos. Helena Blavatsky argumentava que o ser humano não é simplesmente um corpo físico, mas uma construção complexa de campos de energia e princípios espirituais. Em sua cosmologia, a monada humana, a essência espiritual, existia muito antes da encarnação atual e continuará a existir depois dela. Ela via a história da humanidade não tanto como uma evolução física, mas como uma jornada espiritual, um retorno à fonte superior da qual todos emergimos. Textos sumérios insinuam esse mesmo conceito. Quando o Enki modificou os primeiros hominídeos, ele não alterou simplesmente sua forma física. De acordo com algumas interpretações, ele implantou neles a imagem desses seres, uma centelha de consciência superior que tornou os humanos mais do que apenas animais aprimorados. Essa centelha, esse dom da consciência, era o que Enlil considerava perigoso, o que ele tentou controlar ou suprimir. E aqui a história dos Anunnaki se entrelaça com as mais profundas tradições espirituais do mundo inteiro. Da perspectiva agnóstica da centelha suprema contida na corrente da aniquilação. Portanto, a questão final não é se eles retornarão ou não. A verdadeira questão é: estamos prontos para o despertar? Não espere pelo retorno deles. Conheça a si mesmo. Esse código, esse poder, tudo já está presente dentro de você desde o princípio. É apenas uma questão de despertá-lo.